Olá, boa noite. Muito bom ter você aqui conosco em mais um encontro aqui no Pode Ver Cast. E hoje a gente traz uma convidada super especial para conversar conosco. Ela que é filha do senhor João Bortoluzzi, conhecido na cidade de Criciúma e região, da senhora Jane Stelfi Bortoluzzi, tradutora, intérprete, personal organizer e executiva de empresas. Hoje eu recebo aqui, junto com vocês, ela, Simone Bortoluzzi. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Adri, muito obrigada pelo convite. Parabéns aí pelo novo modelo de programa também, né? E é uma satisfação muito grande estar aqui no teu segundo programa, assim, bem no início, né? Então, muito obrigada. Que bom, prazer é nosso ter você por aqui. E a gente vai bater um papo e vamos conhecer um pouquinho dessa grande profissional que é a Simone Bortoluzzi, que tem uma vasta experiência e vai contar para nós. Simone, uma curiosidade, como é que tudo começou? Porque você é tradutora e intérprete por formação, executiva de empresas, né? Que já viajou, e nós vamos falar disso por aqui também, já viajou mundo afora, e personal organizer, que nós vamos falar disso aqui também. Como começou, de onde surgiu essa ideia de ser tradutor e intérprete? Bem, isso começou desde muito cedo, eu sempre gostei muito de línguas, né? E eu sabia, na época que a gente, né, tá naquela fase de definição, o que vai fazer, que curso vai fazer, né, na faculdade, eu sabia muito que eu não queria fazer, mas eu tinha também a certeza do que queria. Eu queria trabalhar com línguas, com idiomas, né? Existia um curso que era comércio exterior na época, mas teria que ser numa outra cidade, teria que ser em São Leopoldo. E como a minha avó morava em Porto Alegre, meu pai disse, não, para São Leopoldo tu não vais poder ir. E não tinha esse curso em Porto Alegre, então eu fiz o curso de tradutor, intérprete. Um curso onde, na verdade, eu trabalhei muito pouco. Porém, ele me abriu muitas portas. Até porque você fala fluentemente. Sim, fluentemente, inglês e espanhol, né? Falo, escrevo, enfim. E tenho conhecimento de outras línguas, como alemão, francês, italiano também. Mas, como eu estava te dizendo, o curso me abriu muitas portas, né? Naquela época, há quase 40 anos atrás, quando eu me formei e voltei para Criciúma, existia um déficit, digamos assim, muito grande de pessoas que falassem inglês aqui. Sim. E eu, então, tive a oportunidade de, como primeiro emprego, trabalhar no departamento de exportação de uma grande empresa aqui, que por sua vez, também me proporcionou uma série de outras oportunidades, me abriu muitas outras portas. E né? Naquele momento a gente já era conhecido como um polo de turismo de negócios. E um polo muito grande cerâmico. Sim. Era, na época, o maior polo cerâmico do Brasil e um dos maiores do mundo também. Com grandes marcas super reconhecidas e internacionalmente. Sim, ainda somos, mas naquela época existia uma concorrência um pouco menor, né? Então foi realmente para mim um marco, né, muito grande, que me abriu muitas portas e me permitiu viajar muito, né, conhecer muitos países, muitas culturas e tecer uma rede de relacionamentos bem grande. Sim. Né? E aí tu começou falando que eu sabia o que eu não queria fazer. E hoje a gente vê o contrário, né? Eles ficam na dúvida de tudo, escolhem um monte de coisa e às vezes acabam indo por áreas totalmente fora, né? E aí tu seguiu e começou de intérprete, foi trabalhar numa empresa, numa grande empresa do polo cerâmico. Isso. E aí começou a viajar mundo afora. Exatamente. Tu imaginava que isso poderia acontecer? Que esse teu gosto, digamos assim, por idiomas, fosse te dar essa experiência, essa grande oportunidade do mercado externo? Não, na verdade, quando eu optei por fazer esse curso, eu me imaginava encerrada numa sala com muitos livros, cercada de muitos livros, e ali é um trabalho bastante silencioso, né? Sim. Então eu não imaginava que eu fosse ter essa oportunidade, que eu fosse poder me abrir dessa forma assim para o mundo, né? Sair para o mundo. E foi realmente algo que
fez uma diferença muito grande na minha vida profissional, ter essa oportunidade de trabalhar no departamento de exportação e a partir dali ir galgando degraus até chegar ao ponto de poder viajar como uma, que a gente chama de trader, né? Sim. Uma vendedora, né, internacional, digamos assim. Fazendo a parte comercial da empresa, no exterior, exatamente. O que é mais fácil tu nos contar? Mais ou menos quantos países tu chegou a visitar? Ou mais de quantas viagens por mês tu fazia? Porque o passaporte deve estar bem carimbado. Bem carimbado, ele é bem carimbado. Bom, vamos contar o seguinte, eu comecei fazendo toda a parte de América Latina e Caribe, né? Então, só aqui na América do Sul, são Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia. Eu nunca fiz nem Colômbia, nem Venezuela, nem Equador. Eram países que naquela época viviam em guerrilha, era complicado. Então, para lá nunca fui. Depois tinha na América Central, Panamá, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras, né? Então, só aí já são, 9 ou 10, né? Depois, Sim. então, tem países da Europa, né? Espanha, Itália, e a partir dali, França, enfim. Países, digamos aí, talvez uns 20 países, né? E em termos de viagens, elas foram muitas, porque eu praticamente não ficava aqui, eu ficava 30 dias viajando, voltava, 15 dias, uma semana, voltava. Então, eram mais ou menos 8 meses, praticamente, 9 meses viajando. E aqui, para a gente poder colocar as coisas todas em ordem, fazer relatórios e tal, e já preparar a próxima viagem. Era. E lá fora, avaliando esse mercado todo, porque quando a gente fala do mundo dos negócios, no primeiro momento todo mundo pensa na figura do homem. Uhum. Como era lá fora, nesse mundo dos negócios, falando de cerâmica e tudo mais, porque geralmente os homens, né, tomavam a frente e ainda tomam para muitas coisas, apesar que nós mulheres viemos conquistando cada vez mais espaço. Sem dúvida. Mas como era essa tua receptividade lá fora, quando você viajava e chegava lá, o comercial da grande empresa era uma mulher? E uma mulher de 20 e poucos anos, eu tinha jovem. Super jovem. Era, naquela época, muito bem pontuado por ti, um trabalho basicamente masculino, né? Era realmente um universo bem masculino e causava muita surpresa, principalmente quando me viam tão jovem e muitas vezes eu tinha que negociar com grandes bancos, né? Eu sentava ali à frente, era uma mesa enorme, muitas vezes, e eu era a única mulher e tão jovem, né? Sim. Então, realmente, causava bastante estranheza. E vou te dizer outra coisa, naquela época a gente tinha que carregar as malas de amostras de cerâmica e não eram nada leves, eram bem pesadas. E vou te dizer que a maioria dos homens corria. A gente não tinha muito cavalheiro naquela época, não. A gente carregava e carregava. E aí você ia, abria essa parte comercial, fazia as negociações, mas tinham eventos também, as grandes feiras, né? Isso. Que a nossa região enviava, né? Sim. As peças para o exterior. Isso. E também para criar, né, esse elo de comércio, né, do Brasil para fora. As feiras, você também ficava lá em loco, dando atenção para receber aqueles parceiros, clientes que você ia formatando a tua carteira. Sem dúvida. As feiras, elas existem até hoje, né? E nós temos, assim, 3 grandes feiras internacionais, que são, primeiro, a Gersai, que é em Bolonha, na Itália, depois tem a de Valência, né? E temos uma feira nos Estados Unidos, que muitas vezes é itinerante e é em diversas cidades. E sim, a gente ia, na época que eu comecei, nós não apenas atendíamos os clientes, como nós montávamos os estandes. Do zero. Do zero. Naquela época, as empresas não
pagavam ainda, né? Não tinham tanto esse know-how que elas têm, né? E que logo em seguida já também passaram a contratar, mas as minhas primeiras feiras internacionais éramos eu e mais algumas colegas ali de profissão que montávamos e virávamos à noite montando, e no dia seguinte a gente tinha que estar lá, bela e formosa, para atender os clientes. Para quantos dias de feira, mais ou menos? São 5 dias, normalmente. Puxados. Puxadíssimos. Porque a gente sai ali 9 horas, eu acho que começa a feira, e termina às 6, 7 horas da tarde. E aí a gente está falando de um horário e do fuso. Mas aí a gente já está mais ambientado, porque como a gente chega com uma certa antecedência para montar o stand, a gente já se ambientou. Mas o que eu quero deixar frisado assim, é que essas feiras internacionais, elas são realmente feiras onde se fazem negócios, sabe? Não tem muito a cultura do Brasil, que é a feira do visitar, eu vou levar um brinde embora. Eu quero entender o que cada stand está entregando para as pessoas como marketing. É diferente. Não só, e as pessoas ficam ali confraternizando e bebendo, né, e conversando e tal. Lá você realmente caminha quilômetros por dia, porque você vai buscar realmente quais são as tendências, né, o que está acontecendo no mercado, as inovações tecnológicas, tudo isso. Sim. Né? Então, é bem puxado e bem trabalhado. A feira realmente tem um foco de negócio lá fora. 100%. Na tua opinião, isso, já que nós estamos falando desse assunto, isso mostra o nível de desenvolvimento de outros países com relação ao nosso? Também podemos dizer isso? Adri, eu acho que sim, mas eu acho que o Brasil também vem crescendo muito nesse sentido. Sim, nós temos aí grandes feiras de negócios aqui também. Eu acho que essa cultura vem mudando a cada ano, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? Existem países que estão à nossa frente numa série de áreas, mas nós também temos crescido muito. Sim. Né? E a gente fala de uma região que é um destaque em nível nacional e internacional, né? Porque a gente está falando aqui de cerâmica, mas nós temos plástico, nós temos o vestuário, que é muito forte. Tintas, que é muito forte. Então, a gente tem, né? Para a gente não correr o risco de esquecer de algum, mas a gente tem um setor produtivo que, de fato, ele é muito interessante e relevante para a nossa região. Hoje, a Simone, olhando para trás, né? Com seus 20 e poucos anos lá atrás, e começou tudo isso, e começou a viajar. Quando tu ouve falar, ou quando você vê, porque eu sei que você acompanha ainda, porque tu é bem atualizada, quando você vê as feiras internacionais, dá aquele orgulho de dizer, nossa, eu já participei, eu já vivi tudo isso, que incrível. Sem dúvida. Essa experiência, né? É uma experiência e é impagável isso. Só pode realmente falar quem já viveu isso, aquele ambiente, né? Estando com aqueles homens todos de negócio, aquelas pessoas, homens e mulheres, porque hoje esse também é um universo muito feminino. Tem muita mulher hoje, né? Nesse meio não só da cerâmica, mas no mundo dos negócios em geral, né? Sem dúvida nenhuma. É uma belíssima de uma experiência e dá saudade, sim. Com certeza. Mas isso também te habilitou e te trouxe por outros caminhos, né? Então, de intérprete, aí tu veio para executiva, hoje ainda atua também como executiva, né? Voltado para micro e pequena empresa e outras empresas também. E personal organizer. Como surgiu, né, esse teu gosto, vamos dizer assim, pela organização? De onde surgiu tudo isso? Então, a nossa vida ela é formada por ciclos, né? A gente está sempre abrindo e fechando, né? Ciclos, etapas. E eu encerrei aí esse ciclo, digamos assim, desse trabalho corporativo, porque eu encerrei, digamos assim. Porque tu é sempre solicitada. Sim, é verdade. Grandes eventos, você esteve participando da FIM Brasil, que é a Feira Internacional de Negócios, Isso. Brasil, Portugal e Florianópolis. Então, e dentre outros eventos que a gente sabe que você sempre atua. Exato. Mas aí acabou indo. Porque a gente está sempre assim, a gente está aprendendo sempre, né? Às vezes aprende-se inclusive com os nossos erros, e a gente está sempre amadurecendo e se reinventando, né? E eu
eu acho que eu já comentei contigo que eu fiquei muito tempo em São Paulo. Sim. Eu já estava lá há quase 25 anos. E aí eu já estava me preparando nessa transição, né? Sim, de uma transição de vir carreira. para lá, né? De lá para cá, para o sul, eu comecei a pensar, meu Deus, né? Já faz algum tempo que eu estou um pouco fora desse ambiente corporativo, porque eu estava trabalhando e continuo trabalhando com exportação, mas eu tinha uma empresa minha de exportação. E eu disse, o que eu vou fazer? E comecei a sondar uma série de áreas e por uma casualidade, né, me apareceu essa oportunidade de organizar um quartinho de bebê. Eu conto sempre essa história, mas era de uma executiva que estava ali prestes a ganhar bebê e que não tinha feito nada ainda. E eu disse, não, mas eu te ajudo, né? Que nessas andanças aí, nessas nossas viradas de chave, eu também sou professora de inglês. Eu passei também em São Paulo a dar aulas de inglês para executivos. Multi. Mulher, multi. Multitarefas. Eu passei a dar aulas de inglês para executivos. Então, numa das empresas onde eu trabalhava, conheci essa moça. A gente sempre tem alunos que têm mais afinidade, né? Sim, sim. E eu organizei isso. E ela, então, me indicou para prima, para não sei mais quem e tal. Mas eu fiz aquilo de forma gratuita, não foi um trabalho cobrado e eu nem sabia que aquilo poderia vir a se tornar uma profissão. Um negócio. Um negócio, né? E que essa organização também, se voltar um pouco lá atrás, ela já vinha te acompanhando, fazendo parte do que era a Simone. Porque para viajar a tantos lugares, né, às vezes, presumo eu, a toque de caixa, tem uma viagem marcada para tal país, tá aqui a passagem. Também tem que ter uma certa organização para tudo isso, porque se tu for uma pessoa desorganizada, algo vai dar errado. Exatamente. Não só tem, e uma particularidade aí já é talvez minha, como eram muitos países que eu fazia, ao invés de deixar isso nas mãos dos agentes de viagem, eu pedia para eles me darem todos os horários, eu tomava posse disso e eu formava a minha agenda de acordo com os horários dos voos, sabe? Eu fazia meu programa de viagem. Que era organizadora já surgindo por aí. Exatamente, era uma coisa complicada, mas eu sempre gostei muito de fazer isso, né? Mas voltando aqui, né, na organização, aí você foi lá e organizou. Organizei. Para essa colega. Isso, e sem saber que aquilo poderia se tornar uma profissão. Mas aí eu comecei, como todas nós personal organizers, né? A gente começou a assistir o quê? Alguns programas do Santa Ajuda, naquele canal lá de televisão, que eu não sei se posso mencionar. E aquela moça, que chama-se Micaela Góes, ela, embora seja uma personal organizer, ela nunca disse que ela era uma personal organizer. A gente foi descobrindo as coisas assim, sabe, meio que tateando, né? Até entender o que ela fazia. E aí eu comecei a procurar por cursos nessa área. Na época que eu comecei, já são 8 anos, tinha já alguns cursos na área. E eu descobri um que não precisaria ser presencial, mas que era, na época que eu fiz, o curso mais completo que tinha online. Um curso muito bom, que inclusive hoje continua existindo, mas me deu uma formação muito boa. Sim. Né? Porque para você ser uma personal organizer, você precisa se certificar, você precisa fazer cursos de formação, e não é um curso só, Adri. São vários cursos. Por quê? Porque é um mercado que está em ebulição, está crescendo muito e vive lançando a cada dia novidades, e a gente tem que estar atualizado para poder oferecer para o cliente o que há de melhor e mais inovador e mais... E aí, porque muitas vezes quando a gente fala personal organizer, rapidamente as pessoas levam isso para dentro da sua casa. Ah, porque ela arruma o meu armário, porque ela cuida da minha cozinha. Não é isso. Eu também confesso que lá atrás eu via dessa forma. Ou então assim, não, ela arruma guarda-roupas.
não é isso também. Ele amplia muito mais. Não deixa de ser, né? Porque nós organizamos todos os ambientes de uma casa. Inclusive de empresas. Inclusive de empresas, sim. A gente faz organização de empresas. Mas, ainda hoje, dependendo do mercado, essa visão, esse conhecimento, essa noção do que é um profissional de organização, ele está um pouquinho mais, as pessoas já estão mais esclarecidas em relação a isso. Mas eu noto que aqui, ainda, as pessoas têm uma certa dúvida, não sei se dúvida ou até falta de conhecimento do que vem a ser essa profissão. E te digo porque até recentemente, a semana passada, me ligou uma moça, disse que ela estava recém se mudando e já tinha feito no apartamento uma pequena arrumação nas roupas, uma faxineira e uma diarista ajudaram. Mas aí a dona do apartamento, era um apartamento alugado, a dona resolveu fazer umas reformas e aí sujou tudo, disse que o apartamento é imenso, sujou tudo, ela teve que botar tudo em caixas e ela queria que eu fosse lá no sábado para arrumar todos os brinquedos da filha, porque já fazia meses que estava lá encaixotado, todas as roupas dela, do marido, do filho, e colocar a cozinha em ordem. Eu disse, olha, eu posso te atender, não tem problema nenhum, não vou poder te atender, porque era uma sexta-feira que ela tinha me ligado, não posso te atender no sábado, porque eu preciso ter uma noção do tamanho do teu acervo, do que tu tens para eu poder fazer um trabalho, um projeto. Não, mas eu queria só dobrar as minhas roupas, então, mas esse não é o meu trabalho não é dobrar roupas, e eu quero saber, você disse que está tudo sujo, nós também não limpamos armários. Não, você tem que contratar uma outra equipe para fazer isso, né? Então tá, então acho que não vai dar. Eu disse, realmente não vai dar para a gente fazer esse trabalho, né? Porque não é assim que funciona. E nesse exemplo que você está trazendo, tu acredita que é a falta do conhecimento de saber o que é ainda, ou pode ser cultural? Não, eu acho muita coisa. Eu acho que as duas coisas, na verdade. É uma profissão, Adri, relativamente nova no Brasil. Nova. Já digo que tem aí mais uns quase 15 anos, digamos assim. Né? É importante porque facilita demais a rotina das pessoas, ela te ajuda a ter mais foco, mais produtividade no teu trabalho, né? Menos estresse na tua vida. O criativo, ele trabalha a teu favor, quando tudo está organizado. Claro, né? claro. A gente tira o exemplo, a gente em casa, quando você sabe, eu preciso de tal coisa. Tu vai, tá aqui nessa gaveta, tu já sabe onde está. Mas quando alguém vem, já muda de lugar, já causa uma estranheza, já dá aquela angústia. Sem dúvida. E é o quê? É uma perda de tempo e muitas vezes de dinheiro, né? Sim. Porque você fica horas, muitas vezes, procurando um objeto, um documento, seja o que for, que você sabe que tem, não encontra, às vezes precisa tirar uma segunda via desse documento que sai super caro e lá um belo dia você está lá mexendo, você encontra aquilo, quer dizer, perdeu tempo, muitas vezes se atrasa para reuniões, né? Por falta de organização. Quando a gente fala da falta de organização, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala organização, às vezes as pessoas começam a pensar, não, se a gente for olhar dentro do nosso ambiente, seja profissional ou em casa, particularmente falando, todo mundo vai ter aquele canto desorganizado. Aí você vai abrir uma gaveta, toda bagunçada. Tu quer guardar, sei lá, o teu jogo de panelas, mas uma panela aqui e outra acolá. Aí você vem para o ambiente profissional. Pastas. Todo o papel, toda a folha na mesma pasta. Daqui a pouco tu tem lá um arquivo com 500 pastas e você não sabe mais onde está o documento. Com assuntos diferentes. Exato. Tudo isso é uma bagunça, como tu falou, uma perca de tempo para a nossa vida, porque o ser humano é o mesmo. Lá em casa, lá no ambiente de trabalho. Eu lembro que eu ouvia isso desde criança. Se você sair de casa sem fazer a sua cama, o dia já vai começar meio atravessado. Eu sou adepta também dessa filosofia. Verdade? Totalmente. Faz muito sentido.
Totalmente. Muito. Tu já sai de casa com aquela sensação de que a primeira tarefa do dia foi cumprida com sucesso. E voltar para casa com a tua cama organizada, com o teu quarto em ordem, com a pia da cozinha, com tudo em ordem, tudo no lugar, isso faz uma diferença muito grande, por mais bobo que às vezes isso possa parecer e que possa soar para as pessoas, mas faz uma diferença muito grande no final do dia, né? Trazendo para essa nossa fala, né? Vamos voltar. Executiva, tradutora, organizer, né? Uma coisa às vezes te levou a outra. Se a gente pegar um exemplo, né? Você ainda não estava como organizer e foi fazer, né, um carinho para uma colega de trabalho, né, naquele momento. Hoje acontece muito isso também, Simone, de daqui a pouco, a Simone, ela tá fazendo um atendimento como personal organizer numa residência, mas alguém lá falou que precisa viajar para o exterior, precisa de uma tradutora, precisa de alguém que auxilie para uma negociação. Acontece muito isso, de eles entenderem essas tuas habilidades e de uma situação te leva para outra. Acontece muito isso? Ou, por exemplo, estou atendendo um empresário numa atividade de negócios. E aí ele sabe que eu sou personal organizer. E ele já me chama para fazer a organização da empresa dele. É comum isso também? Essa segunda opção, acho que talvez até seja mais corriqueira. O contrário pode acontecer no sentido de eu estar fazendo uma organização e começar a conversar com a cliente ou com o cliente e ele perceber que eu tenho toda essa bagagem e podermos, de repente, eu posso fazer uma consultoria para alguma coisa que ele precise. Isso pode acontecer também, né? Mas o fato é que, tu falasse agora em executivos, né? Existem vários nichos da organização onde uma personal organizer pode atuar, né? E esse também é um deles, e os homens hoje também estão se interessando muito por essa questão da organização. Sim. Né? Principalmente, não só os que estão casados, porque eles têm a companheira que auxilia um pouco nessa retaguarda, né? Mas os solteiros, os homens independentes. E o que eu gosto de dizer, que um nicho que eu gosto de chamar, que é o de recomeços, que às vezes são pessoas que ou se separaram, se divorciaram, ou que perderam um ente querido. Então, a gente também tem todo esse trabalho, né, de tirar todas aquelas, né, lembranças e tal, para que a pessoa não fique revisitando aquilo e se sentindo mal. Reorganizar isso e ressignificar, né, alguns espaços da casa, né? E então, assim, a gente tem feito bastante isso também, né? Porque quando a gente fala dos homens, né, os independentes, trazendo para esse lado do executivo, a gente percebe o quanto isso mudou. Não só as mulheres no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho em si, mas os homens também. A gente percebe o quanto eles estão se cuidando mais na questão de qualidade de vida, da academia, da vaidade, fazendo muitos cuidados com a pele, muitos procedimentos, procurando um barbeiro que consiga fazer um corte de cabelo mais alinhado. E aí a gente vai para dentro do ambiente da sua casa. Ele está aprendendo a cozinhar, exatamente, né? Virou Masterchef. Exatamente. Né? Aí ele quer usar a sua camisa muito bem passada e alinhada. Aqueles que são mais executivos mesmo, gravata, terno. Tudo isso faz total sentido. E aí eu te pergunto, Simone, personal organizer. A Simone, ela só é contratada, digamos assim, para ela ir lá e ela fazer ou não? Ela vai, ela faz, ela ensina como a pessoa, né, conseguir sequenciar. Porque não é arrumar, a Simone vai lá e organiza. Mas também não é aquela organização para ficar uma semana tá tudo bonito, na semana seguinte continua tudo como era. Aí você ensina. É igual aquilo que a gente sempre fala, né? Tu dá a varinha de pescar, ensina a pegar o peixe e depois a pessoa continua nessa sequência organizada. Na verdade, Adri, esse é o objetivo do nosso trabalho. É para isso que a gente trabalha também. Existem, sim, as pessoas que não gostam de organizar e que elas pagam para que a gente faça isso por elas. Mas o interessante é a gente realmente poder ensinar as pessoas para que elas possam fazer a manutenção periódica, né? Entender como funciona o processo, porque
é um processo, a organização. E é uma mudança de hábitos também, né? Exatamente. Depende, sim, de uma mudança de hábitos, um pouco de disciplina e do entrosamento e do envolvimento de todo mundo que vive num determinado ambiente, né? Se são mais pessoas, é importante que a família participe também, né? Ajudando, né? No sentido de tirou alguma coisa do lugar, vamos colocar de volta, porque as coisas não voltam sozinhas para os lugares. E também não precisa alguém atrás organizando. Exatamente. E aí, o que acontece? Todo mundo leva uma vida muito mais leve, mais em harmonia, não sobrecarrega ninguém, né? Cada um vai, sim, encontrar certinho nos seus lugares determinados aquilo que precisa, de acordo com as suas necessidades, da forma como gosta, porque cada um de nós gosta de organizar, e por isso que a gente diz que somos personal organizers, porque fazemos organizações personalizadas, projetos personalizados de acordo com o lifestyle de cada pessoa, de acordo com as necessidades, né? De acordo com os gostos, né? Eu, por exemplo, posso gostar de ter minhas roupas organizadas por cores, o outro que prefere por, sei lá, por tipos de... ser mais social, ser mais exatamente. Então, cada um de nós tem, né, suas particularidades e o nosso trabalho é surpreendê-los com uma organização que contemple tudo isso e muitas vezes até aquilo que eles nem pensavam, nem imaginavam. E como é que a gente chega nesse... E sem dizer que respeitando... Sempre, né? Sempre. Vamos dizer assim, o sentimento de cada um. Sempre. E como eu te falei, né? Surpreendê-los, mas em que sentido? Como é que eu vou poder surpreender uma pessoa que eu estou recém conhecendo? Através do que nós chamamos de visita técnica, que é aquele primeiro contato que nós temos, onde nós conversamos com o cliente, mais ouvimos do que falamos, fazemos algumas perguntas, muitas vezes chave, outras vezes a gente só deixa ele falar, né, sobre quais são as suas dores, o que está te incomodando, por que esse ambiente chegou dessa forma, né? E a gente vai construindo todo aquele cenário, vai começando a imaginar quais são realmente as suas necessidades, o nosso ponto de partida, de que forma a gente pode amenizar aquela dor, de que forma a gente pode trazer mais leveza para aquele ambiente, fazer com que ele se reconecte com o seu lar, com a sua casa e até mesmo com o seu ambiente de trabalho. E que isso a gente pode dizer que faz parte também da qualidade de vida. Mas sem dúvida nenhuma, impacta diretamente na qualidade de vida. E outro ponto importante que você falou, Simone, é a questão de ouvir as dores, né? A gente ouve sempre falar em ouvir as dores quando a gente vem trazer um tema sobre atendimento. E como isso é importante. A gente ouvir mais, falar menos e a hora que fala, saber pontuar cada situação que está sendo colocada. Por isso é importante essa visita antes que você faz, seja na empresa, seja na residência, para poder entender esse cenário, né? Entender também qual a proposta que você pode aplicar ali, quais as ferramentas que tu vais poder aplicar, né? Que tipo de material você vai precisar para que depois isso tenha, né, uma continuidade pela família, né, daquele espaço, ou o dono da empresa, ou sua secretária, mas para manter a organização ali presente todos os dias naqueles ambientes. Sem dúvida, é bem por aí mesmo que passa. E tu olha que interessante, não sei também a tua visão, eu gostaria de entender. Hoje, como as famílias estão vendo essa profissão da personal organizer? Elas entendem que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma família, o esposo trabalhando, ou a companheira, enfim, com os filhos que já estão para sair de casa e morar fora. Quando traz essa organização para fora, para dentro de casa, e ela vai para fora, de entender, agora eu vou morar sozinha. Ou vou morar sozinho, sou um homem, vou saber lavar, passar, cozinhar, manter o meu ambiente, meu apartamento lá, que o pai e a mãe estão auxiliando ou não. Agora eu já trabalho, eu faço faculdade, mas meu apartamento está organizado. Isso tem feito sentido de fato para essas pessoas que contratam a personal organizer?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós tanto podemos orientar as pessoas a organizarem as suas próprias casas, né? A prepararem o ambiente para a chegada de, por exemplo, um idoso, né? Porque para receber um idoso em casa, muitas vezes que mora sozinho, que tem lá sua independência, mas já não pode mais ficar sozinho, Sim. é preciso fazer uma série de mudanças, adaptações numa residência. Então, nós podemos trabalhar orientando, né? Nós podemos realizar a organização e nós podemos treinar as pessoas também. Então, nós podemos treinar tanto a dona de casa, orientar e mostrar, né, como as funcionárias, os funcionários dessa casa, e podemos também, sim, por que não, ajudar as crianças, porque muitas vezes, quando a gente organiza as brinquedotecas, as salas de brinquedos, a gente também conta com a participação, e é muito importante contar com a participação da criança. Sim. Porque às vezes a criança tem um entendimento de como ela gosta de organizar os seus brinquedos, completamente diferente daquele que nós temos. E olha quantos cenários são muitos. A gente já criou. São inúmeros. E que tu trouxe para nós aqui aonde uma profissional organizer pode estar atuando. A gente falou aqui da empresa, na questão de organizar todo o cenário, e isso quando a gente fala de empresa, me corrija se eu estiver errado. Vamos pegar, sei lá, uma empresa do mercado imobiliário. Vamos pegar, por exemplo, um escritório, uma imobiliária. Ela tem os imóveis para venda. Atender o cliente, pode estar esse imóvel totalmente organizado. Atender o cliente está com a chave na mão, vai mudar, pode organizar essa mudança. E hoje, desculpa te cortar, mas é que hoje existe uma modalidade que chama-se homestaging, que nós também podemos fazer, que é o quê? É dar só uma maquiagenzinha, digamos assim, num apartamento que esteja para venda, por exemplo, levando poucos elementos, mas que deem uma levantada no ambiente, que tornem aquele apartamento imóvel mais atrativo para quem vai comprar, sabe? E são poucas coisas com gasto muito baixo, né? Um dispêndio muito pequeno carinho, né? E um carinho, e nós podemos fazer isso também, quer dizer... Olha o exemplo que tu trouxe, que interessante. Vamos trazer de novo, né, para o assunto do mercado imobiliário. A gente está lá visitando um imóvel. O imóvel está sujo, porque ele está, de repente, muito tempo fechado, janelas, não pega a iluminação solar, então ele está com um mau cheiro, né? Ele está escuro, empoeirado. Não tem vontade de morar num ambiente assim. E a memória, né? A mente da gente, ela trabalha tanto a favor quanto contra. Diferente se você entrar num imóvel iluminado, bem arejado, perfumado, né? Limpo, né? Lógico. Isso muda todo o contexto. Completamente. A cabeça da gente já começa a funcionar assim, ó, quero morar aqui. Eu brinco sempre que às vezes a família já vai para casa gostando tanto daquilo que viu, que ela começa a imaginar o filho correndo, o pet brincando. Mas exatamente. Porque ela se vê dentro daquele ambiente. Isso faz todo sentido, né? Desculpa, faz todo sentido. Sim. E é bem exatamente isso. Isso desperta a vontade da pessoa estar naquele ambiente ou não. Ou então esse imóvel vai ficar muito tempo parado ali no mercado. Sim, né? Então faz todo sentido. E aí, continua ampliando. Está lá na residência, está no mercado empresarial também. Tem outro momento que vou me mudar. Né? No mercado imobiliário, já que a gente pegou esse exemplo, vou mudar. Fazer mudança, vamos combinar. Além de ser cansativo, desgastante, é chato. Abre caixa, tira caixa, guarda coisa, organiza. Né? É chato. A vida agitada de todo mundo. Simone, você que é personal organizer. Simone, eu quero contratar o teu trabalho. Faz esse trabalho, Simone, de contratar a Simone. A mudança chegou, está tudo aqui, separado. As caixas da cozinha, as caixas da sala, o que é do quarto. Organiza isso também. Claro, nós fazemos o pré e o pós-mudança. E no que consiste o pré-mudança? É realmente fazer toda essa parte do embalamento de todos os itens, né? Cuidar para que nada seja esquecido na casa
antiga, né? Categorizar, fazer uma pré-categorização, digamos assim, né? Embalar tudo de forma não só cuidadosa, mas de acordo com cada ambiente, já para facilitar organizado. depois, já de forma organizada, para facilitar depois a organização na casa nova. Então, com certeza tem, e isso é algo assim que só mesmo sabe expressar, né, o alívio que é quem passa por esse processo. Porque tu imagina o estresse que é ter que embalar todas essas coisas, colocar tudo em caixas. Depois, muitas vezes, as próprias empresas de mudança, às vezes elas não têm essa noção. Sim. Então, mistura. Às vezes a caixa está meio vazia, vamos colocar uma outra coisa. Depois tu quer encontrar aquele item, tu vai ter que abrir várias caixas, sem né? contar que às vezes a falta de cuidado na hora de embalar quebra, né? Muitas vezes estragam até um móvel. Dependendo do móvel, não sabe como carregar, porque às vezes poderia ter colocado uma proteção e não fez. Claro. Tudo isso a gente orienta também. A gente fica muito em cima, né, para que aquela mudança transcorra da forma mais tranquila possível, e para que o cliente, quando chegue em casa, né, ele não se depare com aquele caos, né? Lógico que vai haver o momento do caos, porque eu sempre digo assim que sempre tem o caos que precede a ordem, né? Para que a gente possa organizar, nós temos que tirar absolutamente tudo para podermos categorizar, separar tudo e depois ir alocando nos lugares, né, que a gente determina ali de acordo com o estilo de cada um. Mas, sem dúvida nenhuma, é um alívio muito grande poder chegar em casa e ter lá tudo, né, no seu devido lugar, sem ter quebras, sem perdas, né, podendo encontrar tudo que precisa. E isso inclui, me casei. Ah, sim. Já sabe que quando o casal é jovem, né? Ele gosta de ir aos poucos organizando, né? Eu comprei lá, sei lá, um micro-ondas, quero que ele fique aqui, cuidar dos móveis sob medida, o sofá da sala. Mas aí vai para os presentes do casamento. Aí começa a chegar caixa e caixa e caixa de presente, não sabe? Também organiza isso. Também. Os noivos vão para o casamento, vão se preocupar com esse momento, vão aproveitar e curtir, e a personal organizer vai para lá, desencaixota tudo, coloca tudo no seu devido lugar, esses presentes. Existe também algum tipo de identificação que você faça depois, porque quem abre as caixas, as embalagens, é a Simone. Mas eu não sei quem me deu. Existe uma espécie de identificação depois, olha, você ganhou tal, sei lá, ganhou uma bandeja da amiga tal. Tem isso também? Tem. Esse é um tipo de organização que a gente chama de organização para noivos, né? Que é um dos que me dá mais prazer, na verdade. Eu gosto demais de fazer isso. E o nosso trabalho não necessariamente, não muitas vezes começa nesse ponto que eu vou mencionar, mas ele poderia já começar desde da hora de fazer a lista dos presentes. Nós podemos estar presentes. Porque muitas vezes um casal jovem, ele ainda não tem noção, né, do que gosta, do que não gosta, de algo que vai ser útil e que acha às vezes bonito mesmo, e que não vai fazer sentido e que vai ficar parado lá num canto. Sim, perfeito. Então, ou compra coisas em grande quantidade ou em quantidade menor do que deveria, né? Então, tudo isso, a gente, com essa conversa com o casal, a gente conhecendo o perfil do casal, porque às vezes são duas pessoas que vivem em casas diferentes, e vêm de realidades diferentes, mas a gente vai juntar os dois e vai conhecer os dois, e a partir daí a gente pode sugerir uma lista de presentes. Mas depois, digamos então que nós vamos organizar todos os presentes e organizar a casa do casal. Pode sim, eles podem de repente ganhar a organização dos padrinhos, por exemplo, né? Pode ser um belíssimo presente dos padrinhos. Eu, por exemplo, já fiz em que os pais, né, tanto do noivo quanto da noiva, os presentearam com essa organização. E foi muito bacana. E aí
entram em casa, de fato, tranquilos. E foi uma surpresa, porque eles não imaginavam que fossem, né, ter essa surpresa. Foi numa época aí difícil, que faltou, inclusive, combustível, os carros ficavam parados e tal. A noiva achou que eu fosse poder fazer, mas depois a mãe dela disse assim, olha, ela não vai poder porque ela está ali dando uma assistência para o pai, que não pode estar dirigindo, não sei o que, não vai dar para ela fazer. E quando eles chegaram em casa e se depararam com tudo já organizado, foi uma alegria, uma alegria em dose dupla. Mas falando dessa questão dos presentes, Adri, eu acho muito importante também pontuar isso. Sim, a gente tira tudo das caixas, a gente deixa lá os cartõezinhos separados, e esse também pode ser um trabalho que a gente pode vir a fazer, que é os cartões de agradecimento a quem enviou os presentes. E também podemos fazer o quê? Muitas vezes os noivos ganham presentes em duplicidade. Então também podemos deixar separado para que depois eles vejam se vão querer trocar ou não, vão ficar com peças a mais, também podemos fazer isso, né? Então tem assim, os nichos são... na verdade, uma prestação de serviços orientativa e que só tem a ganhar, porque realmente tudo vai fazendo sentido. Claro. Tu tens qualidade de vida, tu tens as coisas organizadas, você aprende como sequenciar isso depois. Exato. E outra, né? Quem é organizado consegue também ir auxiliando outros a organizar, porque a dica vai seguindo. Sem dúvida. E na nossa conversa de bastidor, a Simone trouxe algo que é muito bacana aqui. E isso eu também quero perguntar para você, porque quando a gente fala de personal organizer, a gente está aqui hoje desmistificando um pouco das pessoas pensarem, não, é só na minha cozinha, é só no guarda-roupa. Então a gente já falou aqui do bebê, né, da gestante, nós já falamos do casamento para os noivos, já falamos da empresa para organizar, já falamos da casa, organiza toda a casa, início, meio e fim. Mas também tem um momento que é o que a gente nunca gosta de falar, que é quando a gente tem um ente querido, né, que acabou nos deixando. E ficam as coisas, né? A gente falou dos idosos, mas e tem aquele momento, tinha, sei lá, um familiar em casa, ele adoeceu, ele veio a falecer. Quem vai, né, mexer nessas coisas, nessas lembranças, separar as roupas, abrir guarda-roupa, mudar a posição de cama? Como é que é esse trabalho que eu não sabia que tinha e achei incrível, e é, assim, maravilhoso que outra pessoa nos auxilie, né, a fazer isso? Porque tem, creio eu, né, que tem umas pessoas que contratam esse tipo de trabalho, que é aquela que, não, eu não quero entrar no quarto, não quero participar, não estou preparada ainda para isso ainda. Eu tiro por mim. A minha mãe, quando faleceu, eu demorei 1 ano para entrar outra vez na casa que foi da minha mãe. Sou filha única, eu não tinha coragem de entrar, porque me dava saudade, eu ficava triste, eu ainda estava cuidando daquele sentimento. Me sentia à vontade. Aí a minha família vinha e dizia, Adri, a gente vai lá, a gente organiza. Não, eu queria participar, eu só não estava preparada naquele momento. Então a Simone, ela vai e faz sozinha, digamos assim, se o familiar não quiser participar, né, não estiver naquele momento para participar, mas ela faz também colocando mão na massa, com o familiar junto, conversando, trocando ideia de como quer. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Isso a gente chama de organização pós-luto, né? Na verdade, é muito importante, Adri, a gente respeitar o luto, o tempo de luto de cada um, sabe? Não adianta nada você perder um ente querido hoje, e aí eu dizer assim, então semana que vem, vamos lá, vamos fazer isso. Não. Às vezes, a pessoa pode ficar ali, às vezes entra até em depressão, mas ficar naquele pranto, né? Durante 1 ano, às vezes 2 anos, né? Mas o fato é que vai chegar um momento que é muito importante que a pessoa realmente se desfaça dessas coisas e siga a sua vida.
né? Porque às vezes ficar revisitando esses objetos todos faz com que a pessoa se sinta mal. Pode trazer sim boas lembranças e tal, mas às vezes pode elas virem acompanhadas de muita tristeza. Sim. Então sim, nós podemos fazer esse trabalho tanto sozinhas quanto acompanhadas. Perfeito. Sempre, e aí, assim, já acontece, se a pessoa senta quando está com a gente, né, e comenta, essa roupa foi usada tal dia, e nos conhecemos assim, isso aqui eu ganhei, tarará. É um momento bastante difícil, né, desapegar, né, de uma série de memórias, né, mas é necessário. E que traz, de certa forma, uma leveza. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a vida continua. Exatamente. E a gente tem que ter essa coragem de fazer o que tem que fazer. Sim, e eu acho muito importante quando a gente esvazia aquele espaço, né, daquelas coisas que, dos pertences daquela pessoa, eu acho muito importante tu não deixares esse espaço vazio. Imediatamente preencher aquele espaço com as coisas da pessoa que ficou. Sim. Sabe? Para que ela veja que ali tem vida nova, que agora ela vai, como eu já te falei antes, a gente dá uma ressignificada no ambiente, né? Às vezes muda-se móveis de lugar, coloca-se uma decoração diferente, que tenha mais a ver, né, com a nova fase que a pessoa está passando. E sim, eu acho muito importante também esse nicho, sabe? Principalmente agora, depois da pandemia, a gente teve vários casos, né, nesse sentido. E uma outra coisa que eu gostaria até de mencionar aqui, que a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas também muita coisa boa, né? E uma das coisas que me surpreendeu muito foi que, como nós não podíamos estar em contato com as pessoas, desenvolveu-se uma forma de poder ajudar as pessoas à distância. E eu fiz algumas organizações, algo até que me surpreendeu muito, porque eram de seguidoras do Instagram, de São Paulo. Basicamente foram 3 de São Paulo e uma outra, eu não lembro agora exatamente de onde, mas tu imagina fazer isso, que coisa mais fantástica, através do teu computador, do teu celular. Isso e o não tem assim fronteiras. E o resultado do trabalho foi extremamente surpreendente, e a sensação, os relatos dessas pessoas, eu disse, Simone, sem ti eu não conseguiria, porque imagina, uma dessas minhas seguidoras, ela, começamos a conversar, ela gostava lá do trabalho, fazia alguns comentários e tal, começamos a conversar, e ela ainda estava casada, estava tudo certo, morando num sítio muito grande no interior de São Paulo. De repente, ela perdeu o sogro, 2 meses depois perdeu o marido, 1 semana depois perdeu as 3 cachorrinhas. Essa mulher surtou. Ela disse, eu não consigo mais, eu não sei mais por onde começar, eu não sei. E ela trabalhava com artesanato, tinha um enorme de um ateliê e morava num sítio imenso. E ia se mudar por uma casinha de 3, 4 cômodos, onde um ateliê deste tamanho, eu precisaria colocar as coisas que ficariam mesmo em 2 portinhas, assim, do tamanho ali desse armário. Sim. Foi um trabalho árduo, tu não tens ideia, mas foi um trabalho tão incrível, tão compensador, sabe? E que trouxe uma leveza tão grande para a vida dela, que já passados aí 3 anos, a gente continua se falando, eu disse, Simone, tu não sabe como foi importante para mim. Que bacana. Então, é muito gratificante a gente receber esses depoimentos, entender sabe? o pós, né? O que aconteceu. Sim, foi muito bacana. E eu vi que você trouxe aqui para nós algumas, vamos dizer assim, ferramentas, né? Que você usa lá quando você vai fazer o atendimento em loco das pessoas que te chamam. Seja na residência, seja no escritório, tu tens as ferramentas para aplicar. E isso você consegue entender quando você faz a visita inicial, cria lá uma espécie de diagnóstico, vamos dizer assim, para entender o que você vai precisar. Mas a gente trazendo a nossa realidade do dia a dia, principalmente quem tem filho, hoje a vida está muito corrida. Está comum as pessoas terem a máquina lava e seca, porque bota na máquina, já sai
todo sequinho, Sim. com tempo bom ou ruim. Não tem tempo ruim, vamos dizer isso assim. mesmo. E aí, na hora de guardar, tá todo mundo naquela correria do dia a dia, guarda de qualquer jeito e eu vou passar quando eu precisar usar. Tem muito isso, Tem. com certeza. Opa! Mas quando a gente pega adolescente, que tem várias camisetas dentro do guarda-roupa, as meninas também, você usa também ferramentas para que isso fique de forma mais organizada, crie um padrão, esteticamente também fica bonito. O que é que você trouxe para nós para mostrar aqui como dicas de dobrar, de organizar? Eu não sei como chama. Isso chama-se propé. Propé. Isso também, propé, também é usado também na rede de saúde. Sim. Muito, né? Sim. Nos hospitais você coloca o pé aqui e tudo mais. Isso. Mas também na parte de organização também. Também. Na verdade, no momento, Adri, que eu vou entrar na casa de um cliente. Sempre que eu entro na casa de um cliente, quer seja até para uma visita técnica, eu gosto de colocar isso para proteger, para não sujar, e durante toda a organização a gente costuma utilizar isso. Tu sabe que tu me falou uma coisa tão bacana agora. No mercado imobiliário, eu vou dar um exemplo, né? O escritório onde a gente presta um trabalho é a diferença do atendimento. Quando vai visitar um cliente, isso acontece na Jusce. Vou dar um exemplo aqui. Não é marketing, mas quando é atendimento que realmente faz a diferença, a gente tem que destacar. Quando ela vai visitar um cliente que ela não está na casa dela, ela tira os calçados para entrar no imóvel. Eu acho isso fantástico, incrível. Por quê? A gente não está falando só da limpeza. A gente está falando de energia também. Claro. De você pisar em um ambiente que não é o seu, né? É daquela família que está lá. É aquele ambiente é deles. E durante a nossa conversa, eu percebi muito o quanto tu trouxe várias vezes a palavra respeito. Respeitar, né, o gosto das pessoas, o tempo, os espaços, né, ouvir mais do que falar. E isso também faz parte do teu atendimento. Que incrível. Claro. Incrível. Nós começamos por aí, né? E aí, nós nos utilizamos de algumas ferramentas, mas, por exemplo, isso aqui, que é um jogo que nós chamamos de gabarito. Gabarito, isso. São as ferramentas que nós utilizamos para fazer aquelas dobras padronizadas, perfeitas, que a gente... Alinhadas, deixar tudo alinhado, né? Que a gente vê, que as pessoas dizem assim, com cara de capa de... Eu quero meu armário com capa de revista, né? Sim. Com cara de capa de revista. Então, nós nos utilizamos disso, sim. Porém, nós temos, se tu puderes me alcançar, nós temos isso aqui, que também é um grande aliado na hora da organização. Organizador. E aí tu falasse assim, em adolescente. O adolescente, ele não vai querer pegar uma camiseta, né, e usar o gabarito para fazer a dobra direitinho e colocar aqui dentro. Sim. Porém, se ele tiver esse organizador e tu colocares isso dentro de uma gaveta, isso aqui delimita o espaço e mantém as coisas mais organizadas. E dá até mais espaço. Exatamente. E aí, então, ele pode, sim, vou dobrar minha camiseta aqui, vou dobrar aqui, tal, e põe aqui dentro do meu organizador e fica tudo organizadinho. Sim. Lógico que quando a gente faz com o organizador, certo, com o gabarito, né? Elas ficam todas bem do mesmo alinhado. tamanho, Bem todas, alinhado. exatamente, né? Então, assim, tanto isso... Não, e você falando aqui, eu lembrando agora, nós falando de adolescente, né? Adolescente, eles fazem assim para ser mais prático. Dobra desse jeito, aqui, bota no guarda-roupa. Aí vem as mães, né? Organizam, passam, criam uma outra forma de dobrar, que é o que o pessoal das lojas faz. Exato. Para tentar. Esse formato que as mães, as donas de casa usam é de uma forma organizada com o gabarito, só que fazendo sem o gabarito. Só que o gabarito, ele dá ainda mais uma organização, porque ele fica a medida correta também. Sim. É isso? Que isso implica muito positivamente
na questão quando você guarda no seu guarda-roupa, né? Estética, né? É porque quando tu abre, fica Alinhado, tudo. né? Mas nós costumamos, sim, utilizar esse tipo de dobra, dependendo do espaço. Nós podemos dobrar mais uma vez ou fazer duas. Rolinho, claro que não é podemos. nessa forma, né? Tô aqui me arriscando, Não, mas dobrando na frente da Simone. Mas a Mas pra gente ganhar pode, espaço, para né? ganhar espaço. Agora, tem gente que tem muita camiseta. Sim, Então, o que acontece? Faz pilhas enormes de camiseta. sim. E eu vou te dizer que é a receita para em 2 dias tá tudo bagunçado de Sim. novo. Sim, Porque as pessoas, se elas forem, né, colocar uma camiseta sobre a outra, qual seria o correto? Eu tenho aqui uma pilha de 10 camisetas. O correto seria, eu quero a de baixo, eu vou tirar todas as de cima, puxar de baixo. Quem faz sim. isso? Não. Amanda Já puxa do meio e já pega de cima. Puxa, e já fica E é aquele preto com branco, com bolo amarelo, todo. com verde, e vira aquela confusão. Exatamente. Então, a gente tem várias formas de organizar, né, camisetas. Uma delas pode ser através das colmeias, Sim. né, que a gente aqui chama-se colmeia. Certo. Né? Outra, nós podemos organizar, como eu te falei, a gente faz aqui essa dobrinha, podemos dobrar assim e colocar na gaveta dessa Sim. forma, né? Sim. Isso a gente chama forma de cascata. Ou nós podemos fazer todas, né, gente, do mesmo tamanhinho, tá? Sim, Fazemos do mesmo tamanhinho, colocamos assim em pezinho. perfeito. Então, isso a gente chama em formato de arquivo, né? Perfeito. Enfim, tem para cada casa, a gente diz cada casa é um caso. Sim. Isso vai depender do espaço, né, que a pessoa vai ter. Por exemplo, se você tiver exatamente as mesmas peças de roupa que eu tenho, porém o seu espaço é configurado de uma forma diferente do meu, Sim, a forma que eu vou organizar o meu armário e o teu vai ser completamente com diferente, certeza. Com sabe? certeza. Completamente diferente. Mas uma vez que organizou, já vai entender qual foi a diferença. Porque muda. Não adianta, Muda. porque a vida da gente é outra. Tu pega outra velocidade, os Claro. teus hábitos mudam, inclusive, porque ele vai trabalhando a cabeça. É igual tu ir fazer academia. Não tô fazendo atividade física nenhuma, mas comecei a fazer. Não adianta. Vai refletir na hora que tu sentar para fazer a sua alimentação, porque tu já vai querer se alimentar mais saudável. Vai te puxar para tomar mais água. Vai te puxar para eliminar os refrigerantes. Tu vai querer ter qualidade de sono e aí vai. Organizar os seus ambientes também faz parte da qualidade de vida que a gente falou aqui durante o Sem programa. dúvida nenhuma, e impacta positiva ou negativamente, né? Dependendo se você tem organização ou não na sua vida, de uma forma brutal, né? Perfeito. Simone, nós já estamos aqui no finalzinho do nosso Já? bate-papo e passa rápido. Passa muito rápido. E o papo é agradável. E eu já estou aqui pensando, meu Deus, quanta organização. Mas o que você diria, né, como uma dica para quem está em casa, ou seja, pensando enquanto a gente está conversando, as pessoas lá, puxa vida, mas eu tinha que dar uma organizada na minha empresa. Poxa vida, eu tinha que mexer naquele guarda-roupa. Eu tinha que botar a mão naquele meu armário, que tá uma bagunça. Qual é a dica que tu dá para as pessoas que estão agora nos assistindo do como começar a organizar, a se tornar mais organizado? Tem uma dica para isso? Adri, a primeira dica é admitir que você precisa organizar, né? E muitas vezes, se você não sabe por onde começar, pedir ajuda, tá? Não é feio, gente, pedir ajuda. Tem gente, principalmente donas de casa que acham, imagina, né? Eu sou uma dona de casa, como é que eu vou pedir ajuda para alguém? Então, assim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dar o primeiro passo. Porque quando a gente está imerso no caos, é muito difícil a gente saber por onde começar. E você não precisa tirar tudo de dentro dos seus armários para dar esse primeiro passo, para começar a organizar. Você pode começar por uma gaveta, comece pequeno. Comece organizando uma gaveta, categorize, separe as coisas, tire o que você não usa mais, o que está rasgado, quebrado, que não serve mais para você. Desapegue. Se tiver em boas condições, mas mesmo assim você não quer mais usar, doe. E doe apenas, gente, coisas que estiverem em boas condições, Sim. né? E aí você organiza aquela gaveta.
E eu tenho certeza que quando você vir o resultado do seu trabalho, você já vai começar a se animar. Sabe? Já vai começar, puxa vida, consegui. E agora eu vou organizar uma segunda gaveta e uma terceira. E vá no seu ritmo, mas com disciplina, com consistência e não pare até conseguir terminar de organizar um ambiente todo. E vá se disciplinando, porque a organização, ela é, sim, mudança de hábitos, e ela é uma mudança de mentalidade, né? Sim. E muitas vezes me perguntam assim, puxa, mas e como que eu vou conseguir? Porque hoje eu arrumei a minha cama, mas amanhã não. Pode ser que amanhã eu não tenha mais essa vontade. Gente, vocês precisam... existe ali um dado, né, um estudo que comprova que o cérebro precisa de 21 dias para ele assimilar uma mudança. Então, se vocês estão acostumados a sair de casa sem arrumar a cama, e a partir de amanhã vocês querem, né, chegar em casa com a sua caminha arrumada, durante 21 dias, tentem fazer essa experiência. Tentem fazer isso. Tenho certeza que depois a coisa vai se tornar automática, né? Vai fazer parte da vida. Vai fazer parte da sua vida e vai lhe trazer um bem-estar imenso. Então, assim, minha dica é: comecem. E a segunda dica, assim, menos é mais. Tenham organização na sua vida, vocês vão ver como vocês vão aprender a fazer escolhas mais assertivas para que vocês não tenham montes de coisas que às vezes não fazem sentido, ocupando lugares que não tem mais o que colocar. Né? Façam compras mais assertivas, tenham menos e vocês vão viver uma vida muito mais leve e ter um bem-estar muito grande. Vai gerar um bem-estar muito grande para vocês e para a família também. Perfeito! A gente conversou hoje aqui com a Simone Bortoluzzi, ela que é tradutora, intérprete, executiva de empresas e personal organizer. E aí, 3 palavras que você falou que vai servir também para as pessoas que estão em casa nos assistindo, que é disciplina, foco e continuar sempre resiliente, tentando, faça a primeira tentativa, testa. Eu acho que essas experiências também foram as que te ajudaram, né, a passar por essa tua jornada profissional que você tem e fazer do teu trabalho tão reconhecido e tão solicitado, que eu sei que é, pelo que você faz. Simone Bortoluzzi, agradeço imensamente por você ter estado aqui nessa noite de hoje conosco aqui. Eu que agradeço. Pode Ver. E espero que a gente possa mais vezes estarmos aqui conversando, trazendo as tuas experiências e deixando dicas incríveis aqui para quem está nos assistindo. Você que está em casa, que acabou de nos acompanhar nesse bate-papo de hoje, vou deixar aqui mais uma dica que é da Simone, reforçando. Comece. Quer começar a organizar? Em casa, comece pela sua cama. Simone deixou aqui, lançado um desafio para você. Para mim também. Comece a organizar a sua cama e faça isso durante 21 dias. Tem uma empresa, seu ambiente de trabalho, seja você colaborador ou dono do seu negócio, por que não pegar aquela gaveta, aquele arquivo que está meio esquecido e que está só colocando o papelzinho lá dentro daquela pasta? Por que não? E aí, topa o desafio? Simone Bortoluzzi está lá no Instagram. Sigam ela, conheçam um pouco mais desse trabalho incrível e tão amplo que é Personal Organizer. E eu encontro você na próxima quarta-feira aqui nesse canal Pode Ver Cast. Segue a gente aqui, ativa o sininho, se inscreve e não deixe de compartilhar. Espero você. Até a próxima quarta.